E aí, bora falar hoje de uma das figuras, nossa, mais complexas e, com certeza, mais incompreendidas das religiões afro-brasileiras: Exu. Existe uma confusão cultural gigantesca sobre quem ele realmente é, e a nossa missão aqui é justamente desfazer esses nós e esclarecer os principais equívocos. Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar e que muita gente tem na cabeça. Quando se fala em Exu, a imagem que vem quase que automaticamente é a do diabo cristão. Mas será que essa associação faz algum sentido? A resposta, para ser bem direto, é não. E a gente vai entender direitinho o porquê. O ponto central é esse aqui. De um lado, tem esse equívoco super popular que pinta Exu como um ser do mal, para ser temido, e do outro, a realidade dentro da Umbanda, onde Exu é um guardião, um mensageiro, é uma força que atua para o bem, sabe? Ele opera em planos espirituais mais densos, o que muita gente confunde com sombras, mas isso não tem nada a ver com maldade. Ok, mas de onde veio essa confusão toda? Como é que uma coisa virou outra completamente diferente? A resposta, gente, está lá atrás, num processo histórico de tradução feita de qualquer jeito e de um sincretismo forçado na época da colonização do Brasil. Essa linha do tempo aqui mostra exatamente onde o problema começou. Lá na África, antes de tudo, Exu era um orixá mensageiro super respeitado. A confusão começa em 1842, quando a primeira tradução para o inglês simplesmente botou um sinal de igual entre Exu e Satanás. Aí, quando essa ideia chega no Brasil, a influência católica pega umas características visuais, tipo associação com o fogo, e pronto, a falsa equivalência estava criada e consolidada. E olha, essa citação resume a ópera de um jeito brilhante. A associação não foi feita pelo trabalho espiritual que Exu fazia, o de mensageiro, mas sim por uma semelhança visual bem superficial. Foi uma leitura totalmente baseada na aparência e não na essência da coisa. Beleza, já entendemos a confusão histórica, agora vamos virar a página e conhecer o verdadeiro papel de Exu na Umbanda. Porque, longe de ser um demônio, a função dele é muito mais complexa e, na verdade, essencial. Essa é a definição correta. Exu não é uma entidade única, um cara. É uma legião de espíritos, cada um no seu estágio de evolução. Eles são basicamente os trabalhadores do plano espiritual e servem como uma ponte, uma conexão fundamental entre o nosso mundo e as outras esferas. E o que eles fazem na prática? As funções são muito diretas. Primeiro, eles atuam num plano bem próximo do nosso, lidando com as nossas necessidades mais imediatas. Segundo, eles funcionam como executores da lei do retorno, quase como uma polícia do karma, garantindo o equilíbrio. E por último, eles são guardiões, protegendo os terreiros, os médiums e quem frequenta os espaços sagrados. E essa galera não é bagunçada não, muito pelo contrário, a organização desses espíritos é fascinante. Não é um monte de espírito aleatório, existe uma hierarquia, uma estrutura super bem definida que a gente vai ver agora. Para entender essa organização, a gente precisa conhecer uma palavra-chave: falange. Uma falange é como se fosse um batalhão, um time de espíritos com afinidades. Então, quando a gente ouve um nome tipo Exu Caveira, não se trata de um único espírito, é uma legião inteira que trabalha sobre essa mesma energia, esse mesmo arquétipo. E essa tabela aqui deixa tudo super claro. A gente vê a hierarquia. Os eixos mais evoluídos são os chefes de legião, e cada um deles está ligado à energia de um orixá principal. Por exemplo, a falange do Tranca-Ruas serve diretamente a Ogum, o orixá da guerra, dos caminhos. Isso mostra que existe uma ordem e um propósito muito claros no trabalho deles. Mas quem são esses espíritos? De onde eles vêm? Muitos deles tiveram vidas humanas bem difíceis, sabe? Viveram à margem da sociedade, foram pessoas que cometeram erros, que tiveram vícios, que morreram com muitas questões mal resolvidas. E aí que tá. O trabalho deles como eixos na Umbanda é uma chance de redenção, uma oportunidade de evoluir espiritualmente. Ajudando os outros, eles também se ajudam a evoluir. A aparência deles, quando se manifestam num médium, também diz muito. As capas, as cartolas, as bengalas, nada disso é aleatório. São reflexos da identidade deles, da personalidade e, muitas vezes, de como eles se apresentavam quando estavam vivos. Cada elemento conta uma história. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. Vamos então juntar as peças do quebra-cabeça e recapitular os pontos mais importantes para que a imagem real de Exu fique bem clara.
Um detalhe cultural que é super importante de saber é a saudação. O jeito certo de se dirigir a Exu é com a palavra Laroe. Essa palavrinha simples carrega um respeito profundo e o reconhecimento da função mais importante deles, a de mensageiro. É um salve ao mensageiro. Se tem uma ideia principal para levar de tudo isso que a gente conversou, é esta. Exu não é um inimigo para a gente ter medo por causa de um erro histórico. Ele é uma força guardiã que precisa ser compreendida em toda a sua complexidade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O caso de Exu é um exemplo muito forte de como uma simples tradução pode distorcer uma cultura inteira e criar um preconceito que dura séculos. Isso faz a gente se perguntar, né? Quantas outras das nossas crenças, das nossas certezas, não são, na verdade, só o resultado de uma palavra que foi mal interpretada lá no passado?